Olá, meu caro estudante. Eu sou a professora Adelina Azevedo, professora de Química, e esta é a segunda aula que nós vamos falar sobre equilíbrio químico. Portanto, o nome dessa aula é Equilíbrio Químico 2. É uma aula voltada para aluno do ensino médio. E na última aula, essa aula é a segunda de uma sequência didática de 2 aulas. Na aula anterior, nós vimos que um sistema ele atinge um equilíbrio químico quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então, quando esse sistema atinge o equilíbrio, as concentrações dos participantes elas permanecem constantes, não alteram mais. Vimos também que constante de equilíbrio em termos de concentração, cujo símbolo é Kc, ele é escrito da seguinte maneira. Constante de equilíbrio em termos de concentração é igual à concentração dos produtos elevada aos seus respectivos coeficientes sobre a concentração dos reagentes elevada aos seus respectivos coeficientes. Vimos também que esse valor de Kc ele só é alterado com a variação da temperatura e que sólido e solvente não participam da expressão da constante de equilíbrio. Já na aula de hoje, nós vamos ver o seguinte. A gente vai explicar como o equilíbrio químico pode ser afetado pela mudança de pressão, de volume, de temperatura e concentração dos reagentes e produtos. Vamos também usar o princípio de Le Chatelier e a lei da ação das massas para a gente prever o efeito da perturbação de um sistema que esteja em equilíbrio. Portanto, vamos lá. Equilíbrio químico. Então, uma situação que esteja em equilíbrio químico. Vou usar o quadro de cá. Eu tenho uma substância A em equilíbrio. A setinha indica que a situação é reversível. Formando uma substância B. Nesse sentido aqui, ó, eu tenho uma reação no sentido, uma reação direta. E aqui eu tenho a reação inversa. Então, essa reação está em equilíbrio quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. A expressão da constante de equilíbrio é constante de equilíbrio em termos de concentração vai ser a concentração da substância B elevado ao seu coeficiente sobre a concentração da substância A elevado ao seu coeficiente. Pronto. Agora, vamos ver situações que perturbam um sistema que está em equilíbrio. Então, ao atingir o equilíbrio químico, o sistema não gera mais substância no sentido de aumentar a concentração de determinado participante. E nem realiza trabalho. Pode-se dizer que esse é o estado final do sistema, caso as condições de temperatura, pressão e concentração permaneçam as mesmas. No entanto, industrialmente, não é conveniente deixar que um sistema esteja em equilíbrio. Tanto em termos industriais quanto no nosso organismo, é necessário que essas reações sejam constantemente deslocadas para o sistema estar organizado. É o que eu registrei aqui, ó. Na indústria, um processo de produção fica constantemente deslocado no sentido de se obter a substância de maior interesse comercial. Já no nosso organismo, as reações que estão constantemente deslocadas, porque é assim que o nosso corpo se mantém organizado. Agora, o que perturba um sistema que está em equilíbrio e o que Chatelier fala
de quando um sistema tem o seu equilíbrio perturbado, que é como perturbar um equilíbrio. O princípio de Chatelier, ele fala que quando um sistema em equilíbrio está, quando um sistema que está em equilíbrio recebe alguma perturbação externa, esse sistema, ele tende a restabelecer novamente o equilíbrio anterior. Então, ele vai ocorrer um reajuste, vai ocorrer novamente uma outra reação no sentido de voltar a estabelecer esse equilíbrio dinâmico. Então, esse deslocamento para restabelecer o equilíbrio é uma resposta a essa perturbação. Então, vamos ver as situações em que um equilíbrio é perturbado e como isso é feito para que ele seja restabelecido. Então, o princípio de Chatelier é o seguinte: quando se aplica uma perturbação externa a um sistema em equilíbrio, ele tende a ajustar para reduzir ao mínimo o efeito dessa perturbação até atingir um novo estado de equilíbrio. Guarde sempre isso, guarde sempre o princípio de Le Chatelier. Então, vamos observar aqui, ó. Eu tenho um sistema, uma reação química que está em equilíbrio. Faltou só a outra setinha aqui para ela ficar representada corretamente. Porque a representação do sistema em equilíbrio é uma seta nos dois sentidos. Aqui está correto, ó. Representado com uma seta nos dois sentidos. Vamos ver o comportamento dessa reação quando ocorre a adição de hidrogênio. Veja bem, se adicionar hidrogênio aqui, a tendência vai ser consumir esse hidrogênio que foi colocado em excesso. Então, houve uma variação na concentração dos participantes da reação. Então, inicialmente, a gente tinha esse sistema aqui que estava em equilíbrio. As concentrações estão todas o quê? Constantes. A velocidade direta e inversa se igualaram. Quando foi acrescentado hidrogênio, a concentração de hidrogênio aumentou. Se a concentração de hidrogênio aumentou, o sistema vai se deslocar no sentido direto. A reação vai passar a ocorrer no sentido direto, a fim de consumir o excesso de hidrogênio que foi colocado. Então, vai aumentar a concentração de amônia, que estava constante, vai aumentar, porque vai haver maior produção de amônia. Como vai haver o consumo de hidrogênio, por isso que ele vai reagir com nitrogênio, vai aumentar também o consumo de nitrogênio. Se aumenta o consumo de nitrogênio, a concentração dele vai diminuir, até chegar um momento que esse equilíbrio foi novamente estabelecido. Então, até aqui, ó, do tempo 0 até o tempo 1, aqui, ó, aqui a gente tem um sistema em equilíbrio. As concentrações de cada um deles não variam, nem a pressão. Aumentou a quantidade de adição, adicionou hidrogênio, que é esse componente aqui, ó, o equilíbrio deslocou no sentido de produzir mais amônia, até chegar a um ponto que o sistema novamente estabeleceu o equilíbrio. Só que o novo equilíbrio, as concentrações vão mudar. Diminuiu a concentração de N2, aumentou a concentração de NH3 e aumentou um pouco a concentração de H2. Agora, ali foi um exemplo de como se comporta um equilíbrio químico quando a gente altera a concentração de um dos participantes. Nesse caso aqui, a gente tem um outro exemplo também. Como se comporta, quando uma reação se comporta, quando a gente altera a concentração de um participante. Aqui a gente tem esse sistema em equilíbrio. No sistema direto, essa reação é exotérmica, no sentido indireto, ela é endotérmica, no sentido inverso, ela é endotérmica.
Quando a gente adiciona reagente, reagente é o que está no primeiro membro, vai favorecer a formação de produto, que é o que está no segundo membro. E vai fazer o quê? Aumentar a velocidade da reação direta, até atingir o equilíbrio novamente. Se a gente retira reagente, o que vai acontecer? Vai favorecer a formação dos reagentes, então o equilíbrio vai deslocar no sentido inverso e vai aumentar a velocidade na reação no sentido inverso. Um exemplo aqui, ó, é o surgimento de cárie nos dentes. Então aqui a gente tem o esmalte do dente em equilíbrio com a água. Aqui a gente tem um sistema em equilíbrio. Quando a gente ingere substância que tem açúcar, os açúcares, né? As bactérias que estão na nossa boca, elas vão metabolizar esses açúcares. Ao metabolizar os açúcares, elas produzem uma substância ácida. Então, elas vão aumentar no meio uma substância ácida, que é o H+. Esse ácido, ele vai reagir com o hidrogênio, o OH-, do equilíbrio que está na nossa boca. Então, vai haver a retirada. Vai retirar OH-. Ao retirar OH-, vai diminuir um dos participantes, a concentração de um dos participantes. Isso vai provocar um deslocamento da reação, ou seja, a reação direta vai passar a acontecer com mais rapidez para repor a quantidade de OH que foi retirado. Para repor a quantidade de OH que foi retirado, foi necessário o quê? Consumir mais hidroxapatita, que é o esmalte do dente. Então, automaticamente, o seu dente vai perdendo o esmalte, até produzir o quê? A cárie. Outro exemplo de alterar, perturbar um equilíbrio é se a gente variar a temperatura. Então, a reação no sentido cá é exotérmica, para cá é endotérmica, no sentido inverso. O aumento da temperatura do sistema vai favorecer a reação no sentido endotérmico. A redução da temperatura do sistema vai favorecer a reação no sentido direto. Aqui a gente tem outro exemplo. Aqui eu tenho o sistema A em equilíbrio, a temperatura de 23 graus. Depois tem o sistema B, a única coisa que fez foi o quê? Aumentou a temperatura. Se aumentou a temperatura, houve a intensificação do azul escuro, porque favoreceu a formação da reação. Agora, a alteração também, o outro sistema que perturba é a alteração da pressão do sistema. Quando ocorre o aumento da pressão externa do sistema, vai favorecer a reação no sentido direto. Por que vai favorecer no sentido direto? Porque aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 2. Então, o sistema vai ficar incolor. Se diminui a pressão, vai favorecer a reação no sentido inverso. Então, o sistema vai ficar castanho avermelhado. Aí, tem um canal no YouTube, Ponto Ciência, que é do professor Alfredo Mateus, que tem muitos vídeos curtos explicando várias coisas da química. Eu selecionei 3 vídeos que nós vamos ver agora, que vai mostrar situações nas quais o equilíbrio, um sistema em equilíbrio, ele é perturbado. Vamos ver os vídeos? Bom, como eu disse, então aqui agora nós temos o vídeo do Ponto Ciência, que vai mostrar o princípio de Le Chatelier e a influência da pressão. Nesse primeiro momento aí está só preparando o material, aquecendo um prego para furar a seringa, para depois travar na pressão. Isso aí depois você pode ver esse vídeo com mais calma em casa. É só para você ir compreendendo aí a questão da pressão. Também pegou uma agulha, tirou a agulha e usou essa parte de plástico dela só para tampar a seringa. Isso aí é só para evitar a saída do gás na seringa.
E aí a gente tem os materiais. Primeiro, água com gás. Então aí a gente tem o gás carbônico, que é o ácido carbônico. Quando pinga um indicador vermelho de metila, indica que a solução é ácida. Essa solução está ácida porque tem presença de gás carbônico aí dentro, presença de CO2. Armazenou os dois na seringa em quantidades iguais, deixou em repouso por um período, para os dois sistemas atingirem um equilíbrio químico. Tampou, atingindo o equilíbrio, aguarda um pouco. Aí agora é o momento de mexer na seringa. Quando mexe no êmbolo da seringa, está variando a pressão do sistema. Ao variar a pressão do sistema, vai liberar mais CO2, mais gás. Ao voltar a seringa para o lugar, o ponto onde ela estava antes, foi perdido íons, gás para o sistema. Então a solução ficou o quê? Menos ácida. Solução menos ácida, vai chegar um momento que vai ocorrer a mudança de cor. E aí vai fazendo, vai perdendo gás, até a solução perder totalmente a acidez. Uma outra forma também de perturbar o sistema em equilíbrio é fazer o quê? É aquecer a solução. Quando aquece a solução, perceba que as bolhas, elas vão abandonando o sistema. Ao abandonar o sistema, ele volta a ficar menos ácido e fica incolor. Tem mais um vídeo rapidinho, vamos ver esse outro vídeo também, que ele é um exemplo de perturbação do sistema que está em equilíbrio. Nesse caso aí, a gente tem também um meio ácido, um comprimido efervescente que libera íon carbonato. Esse íon carbonato, ele tá sendo borbulhado dentro do recipiente que tem mais íons. Aí você vai perceber novamente o deslocamento do equilíbrio e provocando o quê? Aumento da concentração de íon vai deslocar o equilíbrio, diminuindo o quê? A acidez do meio e ocorrendo a mudança de cor. Uma outra, só para você comparar os dois, o sistema anterior e o sistema depois, para você ver como ficou a reação depois da perturbação do equilíbrio. E aí você pode ver esses vídeos em casa e ver com mais tranquilidade a explicação de cada um desses sistemas. É só uma dica, especialmente para você, aluno e professor das escolas onde você não tem muito recurso e nem tempo para ficar fazendo as suas aulas experimentais, certo? Então, retomando aqui, na aula de hoje, nós aprendemos que os fatores que deslocam o equilíbrio são concentração, pressão e temperatura. Aprendemos também que sobre a concentração, quando em um equilíbrio uma das substâncias envolvidas for retirada ou adicionada, o equilíbrio será deslocado no sentido de repor a substância retirada e consumir a substância adicionada de forma a restabelecer-se. Sobre a pressão, quando em um equilíbrio a pressão é aumentada pela variação de volume, o equilíbrio será deslocado para o lado que possuir o menor número de mol ou menor volume gasoso. Em relação à temperatura, quando a temperatura é aumentada em um sistema em equilíbrio, ele será deslocado no sentido da reação endotérmica. Aqui estão disponíveis as referências consultadas na elaboração dessa aula. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre o que é equilíbrio químico e os fatores que perturbam um equilíbrio e como eles se
funciona para se restabelecer. Um abraço e até a próxima aula.